Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz com o meu Deus, com o nosso Deus. Ontem às 14h32 da tarde nasceu minha filhota, Radassa. Estou muito feliz com o Senhor, foi uma promessa e Deus cumpriu a promessa mais uma vez sobre a vida da minha família e da minha esposa. Quero agradecer ao meu pastor também, que me encorajou muito por telefone a assistir o parto da minha filhota, mas nunca mais eu como fígado na minha vida, nunca mais. Agradecer os irmãos que também ligaram, irmão Edivan, irmã Elaine. Agradeço também a força, a oração pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa e pelo meu ministério. Sem perca de tempo, pegue sua espada, abra ela em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Nesta noite eu quero pedir permissão do meu pastor presidente, do meu pastor Frank, do meu pastor Rodolfo. Nesta noite eu não vou ser um pregador Adonai. Nesta noite eu vou ser um pregador como sempre eu fui. Tentei pregar com a sabedoria do pastor Moacir, assim, um homem muito sábio. Queria ter um pouco da sabedoria, vou chegar lá, estou estudando para isso. A mansidão e a tranquilidade do pastor Rodolfo, lhe admiro muito como um grande homem de Deus. Ao pastor Frank, a sua sabedoria, a sua inteligência também. Mas hoje pedi do Senhor para ele tirar um pouco do lado dos ministradores da Adonai e deixar eu mesmo. Tentei pregar, achei muito lindo a mensagem do pastor Frank de quinta-feira, do presbítero Domício, domingo. Foi muito lindo, foi muito gratificante, aprendi muito. Mas hoje eu vou pregar da forma que eu sei. Amém? Todos já acharam? 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Nos diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Entre parênteses nos diz assim, do versículo 2: e a vida se manifestou, e nos temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e não foi manifestada. Deixa a Bíblia no seu assento. Coloque a mão sobre o ombro desse crente do seu lado aí. Coloque a mão sobre o ombro dele. Dá uma chacoalhada assim, até irritar ele. Irrita um pouquinho, sacode, irrita ele para ele acordar um pouquinho nessa noite. Agora segura na mão dele aí, desse crente bonito e perfumado. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos nesta noite falar com o nosso Deus. E assim, conforme eu for dizendo, vocês repitam, por favor, esta oração. Repita assim comigo: Espírito Santo, nesta noite, tu tem liberdade. Habita entre nós. Que nesta noite seja um culto diferente. Espírito Santo, que nesta noite eu possa te sentir. Espírito Santo, nesta noite eu te convido. Entra no meu coração. Entra na minha mente. Entra na minha vida. Faz morada. Habita em mim. Espírito Santo, que nesta noite toda luta, toda frieza, toda batalha saia em nome de Jesus, e que nesta noite o teu mover venha acontecer. Amém. Podemos assentar glorificando e exaltando o santo nome do Cordeiro de Deus. Estou muito feliz e grato ao meu Senhor por mais essa oportunidade que aqui me concebeu de estar ministrando o Evangelho do Senhor, e ao meu pastor presidente também, que confiou nesta noite de estar aqui
para me ministrar a palavra do Senhor. O pastor Moacir pediu para que todos nós viéssemos pregar aqui no 1 João. E nesta noite eu, como um servo obediente, primeiramente a Deus e depois ao meu pastor, vou ministrar nesta noite aqui. Estive muito tempo estudando esta palavra, não dos meus livros teológicos, não em computador, tecnologia ou algo parecido, não. Estive muito tempo estudando a palavra do Senhor, buscando pela madrugada a revelação do Espírito de Deus, buscando por noites e noites acordado a sabedoria divina do céu. Admiro muito o pastor Moacir com a sua teologia, com a sua sabedoria, o seu grande e vasto campo de conhecimento. Admiro também meus amados irmãos aqui de púlpito, ministradores do Evangelho, com a sua sabedoria. Mas nesta noite eu não vou pregar sobre a teologia, sobre algo parecido. Nesta noite eu vou pregar uma revelação do Espírito Santo de Deus. Estava eu noites atrás perguntando do Senhor por que esta palavra está no feminino, a qual acabamos de ler no versículo 2, que nos diz assim: a qual estava com o Pai e foi manifestada. No versículo 1 diz: e o que era o verbo desde o princípio, e a vida se manifestou e nos foi dada a vida, tudo no masculino. E porque a palavra manifestada está no feminino? Fiquei eu matutando, pensando, vim ao meu pastor presidente, fiz perguntas a ele e fui buscar ajuda a um amigo de todas as horas. Aquele que nós clamamos, ele vem. Aqueles que nós buscamos, ele vem. Certo dia desse foi meu aniversário, dia 1º de junho, e fizeram 2 bolos para mim, mas um bolo eu fiz. Só que lançaram palavras para um bolo que eu tinha feito, que ele não ia prestar, que o bolo ia murchar, que o bolo não ia evoluir. Mas eu chamei um amigo fiel e companheiro. Falei: Espírito Santo, todos estão dizendo que este bolo não vai prestar, mas eu peço ao Senhor que me ajude a fazer este bolo, por favor, porque eu não aceito as palavras de derrota sobre minha vida. Não, porque eu estou com o Senhor, e maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, do que aquele que lançou as palavras contra a minha vida. E comecei a bater aquele bolo, exaltando e glorificando o santo nome do Senhor. Nunca tinha feito um bolo. Bati, coloquei o ovo conforme todos os ingredientes, coloquei ele dentro do forno, e de 2 em 2 minutos eu ia ver, e o bolo assim subia e evoluía. O bolo assim subia e evoluía. Mas na metade do bolo da evolução eu falei: Espírito Santo, coloca um ingrediente especial, que todos venham gostar mais desse bolo do que dos outros. Não que eu esteja desmerecendo os outros bolos, mas que aqui seja o teu dedo, Espírito Santo, um toque especial. Depois nós viemos cantar parabéns na salinha, e tinha um bolo de chocolate e o bolo que eu fiz. Eu não, o Espírito Santo. E perguntei de alguns irmãos qual é o bolo que estava mais gostoso. E o bolo que estava mais gostoso era aquele que o Espírito Santo tinha feito. Comecei a estudar a palavra do Senhor desde Gênesis até João, e comecei a observar as seguintes coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, como nós sabemos. Sabemos a história também do Jardim do Éden. Sabemos por que a mulher pecou, sabemos de tudo mais, e comecei a buscar ainda mais profundidade naquilo que eu queria saber. Comecei a olhar os heróis da fé, os patriarcas do Evangelho, comecei a observar livro por livro, comecei a ler, a entrar profundamente no mistério de Deus. Comecei a observar porque os homens de Deus no Antigo Testamento eram usados. Os homens do Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por medida, não como hoje ele habita dentro de nós. Antigamente, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo de Deus vinha descer sobre o homem, era ali um momento
momentâneo, era ali somente para ganhar uma guerra, uma batalha, uma luta, uma peleja ou algo parecido. Comecei a observar ainda um pouco mais. Por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Porque um homem que adulterou, pecou, tinha tudo para o seu reinado e por águas abaixo, como o pastor Moacir pregou um dia desse. Um homem que foi frustrado no seu ministério familiar, mas no seu reinado foi um dos homens mais prósperos que a Bíblia nos diz. Por que Davi desta maneira? Por que Davi deste jeito? Davi não era um homem comum, Davi não era um homem qualquer, Davi era um homem que invocava o Espírito Santo de Deus. Quando nós invocamos o Espírito Santo de Deus, chamamos o Espírito de Deus para nos acompanhar, até aquilo que era para dar errado tem que dar certo. Quando nós chamamos o Espírito Santo, dizemos, vai na nossa frente, tudo está fechado, tem que se abrir, porque quem vai é o Espírito Santo, e além dele não tem outro, maior do que ele não tem também. E comecei a observar as Escrituras, Ezequias, Ezequiel, Joel, parei na história de Joel, admirei Joel, um jovem profeta, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem assim como vocês que estão sentados aqui na frente, jovem separado para o ministério de Deus, assim que nem vocês que estão aqui. E fiquei ali observando a vida de Joel, porque Joel, um jovem que profetizou que nos últimos dias teria derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, porque os velhos sonharão, os jovens vão profetizar. Por que isto? Por que desta maneira? Por que deste jeito? Comecei eu a entrar mais profundo ainda nas Escrituras do Senhor, comecei a observar a vida de Joel. Joel é um homem cheio de angústia, cheio de amores que nem eu e você, cheio de dificuldades que nem eu e você. Joel tinha os mesmos defeitos, quem sabe assim como você tem, uma autoestima lá embaixo, pequena e quase inferior. Quem sabe Joel era assim que nem você, não consegue se firmar. Quem sabe Joel era assim que nem você, chorava na presença do Senhor. Mas certa vez Jesus olhou lá de cima e disse, quem é o profeta da vez agora? Quem é que eu vou usar? Aí olhou para Joel e disse, Joel, corre para o meio da praça que hoje eu vou te usar para profetizar. Joel é um menino corajoso que nem eu e você. Joel correu, foi lá profetizar, dizendo, nos últimos dias o Senhor derramaria o seu poder sobre toda a carne. E assim começou a profetizar. Parei ali, Joel, fiquei observando, porque não teve mais nenhuma manifestação do Espírito Santo. Será que não tinha ninguém na terra capaz para profetizar ou para Deus usar? Fiquei ali admirando, olhando, pensando dias e noites ali acordado, pensando o porquê acabou em Joel. Porque 430 anos Deus não levantou nenhum profeta na terra. Porque 430 anos a terra calado, sem profeta, todo mundo ali na mesmice, da mesma maneira, daquele jeito. O porquê? Comecei a observar a palavra manifestada. Eu imagino Deus sentado no seu trono, com toda a sua exuberância, toda a sua glória, ali sentado, o Filho à destra, o Espírito Santo do outro, e observando a natureza humana, olhando os homens ali daquele momento, dizendo, quem é que eu vou usar? Aquele dali não dá, aquele outro também não, daquela maneira aquele dali também todo desconcertado também não dá para usar. E agora? Quem vou eu enviar? E agora quem enviarei para profetizar? Alguns dizem que Jesus colocou a mão sobre o ombro de Deus e diz, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Outros dizem que não, que apenas ele falou. Há muitas e inúmeras palavras que muitos pregadores usam, mas naquele momento eu vejo um diálogo entre os dois criadores, um conversando com o outro dizendo, Pai, lá só foi no tempo de Moisés, mas na sua magnitude, no seu poder, na sua glória, voando sobre querubins, serafins, olha lá, levando raios sobre a terra. O povo já não tem mais temor, o povo já tem medo daquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor tem poder para matar e jogar a alma no inferno. E eu vejo ele conversando com Deus e Jesus falando, Pai, agora eu vou ter que ir lá. E eu vejo Deus falando, para que, filho, você vai ter que ir lá? Porque nós fizemos o homem, mas não sentimos o que o homem sente. Só fizemos o homem lá, fizemos do barro, sopramos o fôlego de vida, mas precisamos sentir as dores que o homem sente. Eu preciso ir lá para saber. Eu vejo Jesus de lá, quem sabe descendo ali, como a história nos diz. O anjo foi lá com Maria e assim sucessivamente vai para um lado e vai para o outro. E a história começa ali. E Jesus teve que sofrer na carne, que nem eu e você.
Jesus teve que sofrer muitas das vezes, quem sabe um amigo que dizia ser amigo, mas traiu ele por algumas moedas. Assim somos nós, que temos amigos, entre aspas, mas muitas das vezes nos traz por algumas míseras moedas, ou quem sabe por um agrado de um homem, ou quem sabe para ganhar crédito em alguma coisa. Jesus teve que sofrer na pele o abandono. Como assim, pastor, um abandono? Jesus teve que sofrer na pele uma aflição. Como assim, pastor, uma aflição? Sabe, quando nós nos encontramos tristes, aflitos, amargurados, sozinhos, Jesus uma vez sentiu assim, disse: Pai, todavia passa de mim este cálice. Jesus estava angustiado, triste, amargurado, estava ali, quem sabe, aflito na sua alma. Jesus teve que passar pelas mesmas dores para sentir o que eu e você sentimos. Dor, sabe por que muitas das vezes pastores tentam se desligar do ministério, tentam abandonar o ministério? Jesus teve que sentir isso na carne também. Jesus estava com 12, mas na hora da sua crucificação não tinha ninguém para estar ali do lado de Jesus, não tinha ninguém para ajudar a carregar a cruz, não tinha uma palavra amiga na hora do seu sofrimento, carregava ele sozinho a sua cruz. Ele teve que sofrer as mesmas coisas que nem eu e você. Aí entra a palavra manifestada. Por que manifestada? A graça se manifestou, ela foi manifestada no céu para poder descer até nós, para sentir as mesmas dores que nós sentimos. Mas lá no início da ministração, quando eu comecei, eu disse que nós sabíamos a história do jardim do Éden. Como um dia desse falei para uma irmã, disse: por uma mulher foi fechado o jardim do Éden, mas por uma foi aberta o paraíso. Pastor, olha o que o senhor está dizendo, olha o que o senhor está falando. Tem alguns fariseus que podem até estar assim, olhando para um lado e para o outro, dizendo: o pastor está falando besteira em cima do púlpito. Tem uns fariseus que já estão assim, pastor, olhando de torto, assim, dizendo: rapaz, está errado, esse negócio está meio estranho. Mas eu vou te provar dentro da Bíblia, eu vou te mostrar aqui dentro da palavra do Senhor. Quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quando o anjo estava ali na porta, quem é que foi ver se Jesus estava lá dentro? Quem? Maria Madalena. E se Maria Madalena não tivesse crido nas palavras do anjo? Me diga, me responda. Por uma mulher foi fechado e por uma mulher foi aberto. Porque ela creu, ela acreditou no impossível acontecendo. E como sabemos mais da história de Deus, Ele teve que sofrer por mim e por você. Certa vez um pastor que ensinou, o pastor Moacir, disse que 2 discípulos a caminho de Emaús estavam ali caminhando, porque Jesus tinha morrido e tinha acabado o ministério. Muitas das vezes nós encontramos desta maneira. Só sentimos a glória de Deus quando o pastor Moacir louva. Só sentimos a manifestação do Espírito Santo quando pegamos esse negócio aqui. Parece que esse negócio aqui que dá unção, parece que esse negócio aqui que faz falar em mistério. Não, quando nós abrimos o nosso coração a Deus, quando nós entregamos a Deus, quando nós disponibilizamos a nossa pessoa a Deus, aí o milagre acontece. Quando nós chegamos aqui e dobramos o nosso joelho, sabe? Muitos de nós nem dobram mais o joelho. Jesus quer levar a ministração para um lado, mas se tu quer levar para o outro também, vou falar tudo nessa noite e não vou levar nada para casa. Tem gente que entra dentro da igreja, irmã Lade, e não tem mais nem coragem de dobrar o joelho para exaltar, para pedir perdão, para glorificar o santo nome do Senhor. Entra, parece que está entrando na casa da mãe Joana. Não, ele está entrando na casa de Deus. Lembramos da pecadora, quando esteve na presença do Senhor, ela apresentou o melhor perfume, dobrou o joelho e foi lavar os pés do Cordeiro. Nesta noite não tem gente aqui que quer diminuir mais. Tem gente que acha que é estrela, tem gente que é estrelinha, que quer pegar o microfone, quer brilhar. Se eu estiver cantando, eu vou cantar melhor. Se eu estiver pregando, eu vou pregar melhor. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer diferente. Se acha estrelinha, se acha o bambambam, acha que tem um certo conhecimento. Como certa vez um homem disse para mim: tu não tem conhecimento nenhum. Eu prefiro ser um menino que não tem conhecimento, mas que ouve a palavra de Deus, do que um sacerdote cego e surdo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, que está com o coração longe dos caminhos do Senhor. Tem gente que não quer dobrar mais.
não quer mais se humilhar diante do Senhor. Só se humilha quando está na luta, quando está na prova, quando está na peleja, quando está ali, quem sabe, passando por uma situação difícil. Aí sabe buscar a presença do Senhor, aí sabe dobrar o joelho, aí sabe glorificar e exaltar e bendizer o Santo dos Santos. Mas quando está na bonança, não, esquece, acha tudo normal, acha que é tudo certo, acha que é coisa do acaso ou coisa do além. Não, não é coisa do acaso. Jesus não se manifestou, a graça não foi manifestada por acaso, a graça foi manifestada para mim e para você saber quem é Jesus, o que Ele pode fazer, o que Ele deve fazer. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele pode salvar. É verdade, Senhor. Muitos de nós chegamos na casa do Senhor e achamos que é uma coisa normal. Muitos entram na casa do Senhor, como certa vez eu entrei e um homem estava olhando, dizendo: Senhor, tu tem até hoje para falar comigo. Se tu não falar comigo, eu vou me desviar e vou embora. Eu vou sair da igreja. Eu vou, Senhor, quem sabe para o mundo, eu vou voltar de novo. Tu tem até hoje, olha só o pensamento do crente, querer botar Deus contra a parede. Ninguém põe Deus contra a parede. Se Deus quiser abençoar, Ele é Deus. Se Ele não quiser também, Ele é Deus. Ele vai continuar sendo eterno para sempre. E muitas das vezes nós não temos coragem de adorar o Senhor. Saímos de casa e dizemos: Senhor, que tu possa nos dar um culto nesta noite agradável. Esquecemos e saímos de casa muitas das vezes falando desta maneira, e nunca dissemos: Senhor, hoje eu vou te cultuar do jeito que tu mereces. Tem crentes aqui nesta noite que chegaram arrasados, chegaram nesta noite carregados pelo Espírito Santo de Deus, porque não tem mais força nem de buscar, nem de falar amém, nem de falar misericórdia. Tem gente que está pela misericórdia das misericórdias, mas tem outros não, que estão se achando, dizendo: Deus fala comigo, Deus me usa, eu sou assim. Tem gente Gabriela dentro da igreja, pastor Marci: eu nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. É crente Gabriela, não presta nem para ser obreiro. Mas por quê? Porque não quer obedecer, não quer seguir a palavra de Deus. E tem crente ainda que aponta, que nem Tomé. Pensa em crente que gosta de apontar a vida dos outros. Aqui não tem não. Na Adonai não tem não, mas da onde eu era tinha muito. Pensa num negócio que tinha assim, ó. Crente que gosta de estar apontando a vida do outro. Todo mundo tem defeito, menos ele. Aqui não tem não na Adonai. Aqui a igreja, graças a Deus, é santa e pura. Mas onde eu congregava era assim, ó. Se espirrasse, já era julgado, apontado, maldito. Era desta maneira. Aqui não tem crente desta maneira não. Graças a Deus a igreja é pura, a igreja é santa. Jesus está à porta, irmão. Não há mais tempo de estar indo e voltando. Uns dizem: pastor, não há tempo mais de brincar. Nunca foi tempo de brincar. A gente brinca de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Se ele tiver uma oportunidade, não pense que ele vai pensar 2 ou 3 vezes. Satanás é espírito, ele só tem uma missão quando ele vem do inferno: é de te destruir. Destruir a tua família, destruir o teu lar. Ele é espírito, ele não sente fome, nem sede, nem cansaço, nem sono. Ele só vem com um objetivo: te destruir. Enquanto o fogo está alto, ele está longe, ele está do outro lado da rua, somente te olhando, porque ele não pode te tocar. Quando a unção de Deus está sobre a tua vida, ele está longe. Mas a partir do momento que o pecado, a avareza e algumas coisas mais vão entrando no teu coração, o fogo vai baixando, ele vai chegando perto de ti. E no momento que ele chega perto de ti, não pense que ele vai passar a mão na tua cabeça. Não. Ele vai te destruir. Eu estava ontem acordado, que eu não consegui dormir. E Deus falou assim para mim, lá dentro da minha igreja: servo, muito me adoram com o lábio, mas o coração deles está longe de mim. Estão aí só louvando com os lábios, pois o coração, ó, já saiu da minha presença há muito tempo. Já não tem mais prazer, já não tem mais vontade.
vai por impulso, somente para agradar o homem, ou quem sabe para agradar só o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou o esposo, mas o coração está longe. E eu perguntei: Senhor, mas tem várias pessoas que profetizam, tem várias pessoas que falam em mistério, Senhor, tem várias pessoas que têm visão. Aí Deus falou assim para mim: filho, uma fonte pode jorrar 2 tipos de água? Não, ou é doce ou é salgado. E conhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, nenhuma que é má não pode dar bons frutos. E eu comecei a chorar nesta noite, lá dentro da maternidade, lá da minha esposa. E ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: a igreja está dormindo. A igreja está dormindo e a volta do Cordeiro está próxima. E ela falou: e por que o desespero? Eu comecei a chorar disso porque eu não quero que meus amados irmãos vão para o inferno. E eu falei para a irmã Laine que ano passado Deus me deu uma visão. Quando eu estava na congregação que eu estava na porta e o apóstolo pregando em cima do altar. E eu escutei aquela voz dizendo assim: filho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse: é brincadeira. Eu falei: filho. Aí eu falei: é o Espírito Santo. Fui para o lado do bebedouro, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. E Deus falou: vou te mostrar filho, hoje a minha igreja 30 anos atrás. Quando eu olhava a igreja do Cordeiro, ele abria minha visão, eu olhava e via o círculo de oração. O círculo de oração se preparando para louvar. Quando caminhava, marchando até o altar, pessoas começavam a ser curadas, pessoas eram libertas, o mistério de Deus acontecia. Aí Deus falou: vou te mostrar hoje o círculo de oração, como é que está dentro da minha igreja. Quando eu olhava para o círculo de oração, as mulheres tudo triste, cabeça baixa, angustiada, amargurada, sem compromisso com Deus. E Deus falava: esta é a minha igreja. Olha como está hoje. Olha a minha igreja há 30 anos atrás. E no momento ele falava: filho, vou eu te mostrar os jovens. E Deus me mostrava os jovens. Quando os jovens chegavam até a frente, levantava a mão, pessoas caíam endemoniadas, vômito, as pessoas começavam a vomitar. Havia libertação, havia cura. Hoje não, hoje tudo é meninice, hoje tudo é papagaiada. Eu falei para a irmã lá: estou com saudade do tempo que a gente andava de manga comprida ao meio-dia. Aí passava, lá vai um crente doido, era conhecido pelo que vestia, pelo que era. Hoje não, ninguém sabe quem é crente. Hoje está de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque entrou um demônio na igreja dizendo que é tudo meninice. Tudo é meninice. Um dia desse eu vi e eu chorei. Um pastor em cima do povo disse: irmão, vem cá, o seu nome é tal, você está sofrendo dessa enfermidade, pois a sua mãe está lá no leito assim, assim, assim. E falou até o nome da mãe do rapaz. E eu falei: Senhor, este dom está extinto da igreja. Hoje já não tem mais batismo com o Espírito Santo dentro da tua igreja. O homem tem que se retirar para dentro do mato para poder ser batizado. Porventura Deus não está no meio da congregação? Deus não batiza mais com o Espírito Santo dentro da congregação? Deus não renova mais dentro da congregação? Aonde está o nosso Senhor? Deus falava: vou te mostrar os meus pastores agora. E eu começava a olhar pastor de oração. Era 2, 3, 4 horas de joelho dobrado, orando. E quando levantava a mão, era revelação, era, quem sabe, visão, outras coisas a mais. E Deus falava: vou te mostrar hoje meus pastores de hoje. E quando Deus me mostrava os pastores de hoje, ela é pastor com a segunda mulher. Já tinha deixado a de 40, botado 2 de 20. Já estava com uma novinha. E Deus falava assim: filho, eu não sou Deus de 2 casamentos, eu sou Deus de 1 casamento. Aonde está a minha noiva? Está dormindo, está dispersa, não está olhando para a minha volta. Eu comecei a chorar no dia que eu estava contando isso para a irmã Laine. Falei: irmã Laine, eu tenho saudade do tempo de antigamente, quando o homem era conhecido de longe, quando olhava e dizia: lá vai um grande homem de Deus, lá vai uma grande mulher de Deus, lá vai uma jovem usada pelo Espírito Santo. Hoje não, quando a jovem passa e diz: aquela dali é mais uma que dormiu com fulano de tal. Aquela irmã ali, a língua maior do que a barra da saia dela. Aquele irmão ali, ele pega a irmã, a mulher dos outros. Hoje é conhecido assim, um crente pelo seu testemunho lá fora. Aonde está o povo de Deus?
Aonde estão os bons costumes que sempre temos ditos e pregado? Aonde estão os bons costumes? Pois Deus vai cobrar aquilo que nós aprendemos desde o início. Não, Deus não vai cobrar o que nós aprendemos hoje. Deus vai te cobrar aquilo que tu aprendeu desde o início. Os bons costumes. É por isso que Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar desde o início. Hoje entramos dentro da igreja, não sabemos se é um carnaval ou se é um culto. Por quê, pastor? Porque hoje a pintura toma conta. Saiu os bons costumes e dizendo tudo pode, porque Deus só quer o coração. Se Deus só quer o coração, vamos logo fazer o trabalho. Dá-me uma faca, vamos tirar apenas o coração, o corpo você fica. Porque Jesus só quer o teu coração e nada mais. Nada mais Deus quer. Eu estou com saudade dos bons costumes que nós orávamos pela madrugada. Eu pergunto das mulheres: aonde está o bom dia Espírito Santo pela manhã? Aonde estão as orações pela madrugada? Aonde está a intercessão da igreja? Aonde está? A igreja está dormindo dispersa. É briga dentro da igreja. É um querendo ser melhor do que o outro. É um falando mal do outro. Não temos mais aquela comunhão e aquela união, aquele mesmo pensamento de dizer vai dar certo. Olhamos para o irmão e dizemos: olha, ele está passando por isso porque ele quer, porque ele é desta maneira, assim, assim, assim. Não temos mais a coragem de esticar a mão e dizer: olha, vem aqui que eu vou chorar junto contigo. Já não temos mais crente dentro desta maneira, dentro da igreja. Hoje não. Se vemos o crente passando a luta, a gente vai acusar, em vez de dar o ombro para chorar. Acabaram-se os bons costumes, porque hoje tudo é meninice. Se o crente rodar é meninice, se o crente for renovado é meninice, tudo é meninice. Mas no livro de Eclesiastes diz que todos nós, o juízo vai vir sobre todos, pelas coisas cobertas e pelas coisas encobertas, pelas boas coisas e pelas más coisas. Deus vai te cobrar aquilo que tu aprendeu. Ah, pastor, mas ao decorrer do tempo eu fui aprendendo outra coisa. Não, aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de ti, ninguém vai tirar. Eu vou te dar um exemplo bem claro. A minha esposa, ela queria cortar o cabelo porque estava com a ponta dupla. E eu falei para ela assim: corta o teu cabelo, porque o Espírito Santo vai te cobrar. E ela falou: eu vou cortar. Eu falei: corta, ele vai te cobrar, porque isso é o teu véu. E naquele grande dia o anjo vai pegar, vai levar. Filho, cortou o cabelo? Não, cortou o teu cabelo. Está aqui, anjo, puxa. Ela: amor, será que ele vai me cobrar? Eu falei: vai. Mas no outro dia que ela foi pentear o cabelo, ficou tudo certinho e alinhado. Ela não precisou cortar, porque o Espírito Santo conduziu o cabelo dela. Os bons costumes foram esquecidos. A santidade foi esquecida. Já vi jejum até de televisão. Aí eu não vou assistir televisão porque eu estou jejuando, ou estou de jejum de televisão. Mas pode ouvir um brega, pode ouvir um forró, mas de televisão ela está jejuando. Estou jejuando de Coca-Cola, posso tomar só baré. Coca não. Se acabaram-se os bons costumes. Eu sinto saudade. Há 30 anos atrás, quando algum crente da Deus é Amor passava e dizia: lá vai o fedorento. Mas quando o fedorento levantava a mão, Satanás, o bicho bom, caía endemoniado. Dentro da igreja nós não temos mais isso hoje. Já não se vê mais libertação dentro da nossa congregação. Já não se vê mais batismo com o Espírito Santo dentro da nossa congregação. Para profetizar uma vez na vida e outra lá no fim da vida. Já não temos mais visão. Os jovens estão dormindo. Já não querem mais saber de buscar a Deus. Só é zap, Facebook. Dão mais tempo para o zap do Facebook do que a Deus. Tiro mais tempo para o zap, para o celular, para o computador, para o notebook do que para Deus. A igreja está dormindo.
Ah, pastor, daqui a pouco eu vou me consertar, quem sabe daqui a uns 30 anos. Jesus não vai demorar. Eu creio que a minha geração é a geração do arrebatamento. Se você olhar na internet, tem um discurso da Dilma dizendo que 2018 ela quer implantar o chip em todo mundo. Pensava que era mentira, eu mostrei para a irmã Elaine, ela dizendo. Ela disse que vai ser obrigatório até 2018. Você acha que Deus vai demorar para voltar? Você vai subir dessa maneira que você está aí? Esquecendo dos bons costumes, esquecendo das más conversações. Aonde está a noiva do Cordeiro? Onde está a noiva santa e pura? Jesus não está mais assentado na destra do Pai, não. Eu creio que Jesus está assim na frente do espelho, ajeitando o seu smoking. Jesus está ali observando ali. O Pai está olhando assim no relógio, dizendo: filho, está quase na hora de buscar a noiva. Quem sabe Miguel Arcanjo está pegando a flanela dele assim, passando ali. Quem sabe na trombeta dele a qual que ele vai tocar. Gabriel revendo as notas musicais a qual ele vai tocar, porque é um casamento. E você está de que maneira? Se Jesus voltasse hoje e pedisse a sua alma, se nesta noite aqui 2 pessoas subissem, uma era eu tinha certeza que eu iria subir. Cadê a outra? Eu tinha certeza que eu ia subir. Aonde estão os bons costumes? Se você abrir a novela hoje, é prostituição acima de prostituição. É só botar no canal 5 que você vê prostituição em cima de prostituição. Palavras obscenas que antigamente não podiam dizer, hoje é dita facilmente. Se você der um celular hoje para o meu filho menor de 5 anos, João Vitor, e pedir para ele colocar em qualquer site para você, ele vai colocar. Eu ensinei? Não. A tecnologia hoje está à vontade. Muito cuidado com o que o seu filho está vendo. Porque o seu filho pode estar sendo influenciado e você não sabe. Aonde estão os bons costumes que antigamente nós, às 6 horas da tarde, chamava a nossa família e reunia e começávamos a falar de Deus, orávamos. Aonde está? Hoje não tem mais a união familiar. Foi esquecido. Ah, o papai trabalha muito. Ah, a mamãe também. Aí não tem tempo mais de a gente fazer aquela comunhão familiar. Acabou. Jesus está voltando e você está dormindo. Jesus está às portas e você está dormindo. Você não está nem aí. A graça foi manifestada para mim e para você. Só que você não está nem aí para a graça. Acha que o Facebook é mais importante, o Zap do que a leitura da palavra. Eu vou falar, Senhor, eu vou falar. Tem gente que dá mais oportunidade para o Zap do que para a Bíblia. Tem gente que quer mais saber do Facebook do que a Bíblia. Passa de 2, 3 horas na internet, a Bíblia, nada. É esquecida como um livro qualquer. A gente não se alimenta mais da palavra. A gente ora, a gente muitas das vezes chora. Chora dizendo que é na presença de Deus. Não, muitas das vezes a gente chora pela situação que a gente está passando, e não pela presença de Deus. Ah, Senhor, misericórdia do que eu estou passando. Está chorando pelos problemas dele, não pela adoração ao Senhor. Jesus está voltando e você está dormindo. Você pode ver o que está acontecendo ao mundo: pai matando filho, filho matando pai, desastres naturais. Aí o homem ainda dá um nome para isso: aquecimento global. E o mundo se acabando e você achando que tudo é normal. Continua com a sua normalidade. Continua que nada é pecado. Continua que isso daí só é costumes, pois as más conversações corrompem os bons costumes. E que costume você tinha antigamente? Costume santo? Como te disse, Deus vai te cobrar aquilo que você aprendeu. Faz 8 anos que eu me reconciliei. E dentro desses 8 anos nunca coloquei uma bermuda. Porque se eu não quis? Não, porque o Espírito Santo tratou comigo e disse: a partir de hoje eu quero te um pouco diferente. Não quero que você use, mas olha o Espírito Santo para ver o que Ele quer da sua vida.
Louvamos a Deus, mas nem conhecemos quem é o Espírito Santo. Uns só ouviram falar do Espírito Santo, uns só vê o mover do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo de verdade. Porque quando o Espírito Santo vem, há transformação, há mudança de vida. Quando o Espírito Santo entra, o cativeiro tem que se transformar. Há uma mudança quando o Espírito Santo entra. Você não continua desta maneira, e nem do jeito que você está vivendo. Há uma transformação sobre a sua vida. E se Deus pedir a tua alma nesta noite e dizer: filho, o que tu tens para mim? O que tu vai apresentar para o Senhor? Porque naquele grande dia, tudo nós vamos prestar conta. De um fio de cabelo a um grande dinheiro. Mulheres que abortaram: Senhor, eu abortei porque eu não tinha condições. Jesus: apartai-vos porque eu não vos conheço. Senhor, eu cortei meu cabelo. Não vos conheço. Jesus, eu fiquei com a irmã porque minha mulher. Não vos conheço. E aí? Tu está preparado? Ou tu estás dormindo? Aonde estão os bons costumes? Aonde está? Te pergunto eu hoje. Se Jesus viesse hoje, você iria com Ele ou não? Quantos iriam? Levanta a mão. Sem medo, dizer: eu estou salvo. Eu estou salvo. Aleluia, Jesus Cristo. Pouca gente. Você está perdendo tempo aqui dentro? Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque chega o grande dia da volta do Filho do Homem. Os bons costumes que tem que voltar para dentro da congregação novamente. A gente nem chora mais. A coisa mais difícil é a gente chorar dentro da congregação. O pastor Moacir pega aqui esse violão, só falta o violão falar. E a gente está duro, com o olho seco. Tá nem, ó. Acho que a culpa é do pastor Moacir. Ou a culpa do violão que está desafinado. Ou a culpa do círculo de oração que não sabe nem louvar. Não. A culpa é sua. Você que é o errado. Você que é o falho. A culpa é sua. A culpa não é do pastor, a culpa é sua. Fique de pé juntamente comigo. Antes de eu passar para o pastor presidente, eu queria chamar a irmã Elaine aqui para louvar um louvor comigo. Glória a Deus. Hoje alguém falou o seu nome.